Olá, Bereanas, tudo bem? Então, hoje eu e a Liana estamos gravando o nosso podcast que vocês já conhecem e hoje nós estamos aqui no Aquiles Café, aqui na Hawassi, em Orlando, no Metro Oeste. Então, agora a gente vai começar a visitar café, tá bom? Você está convidado. Nosso próximo vai ser num outro café, porque nós amamos café. E nós vamos fazer diretamente daqui, então, a nossa meditação. E eu quero atualizar você que está chegando agora no nosso podcast sobre por que Bereanas. Eu vou te convidar a abrir as suas escrituras, a Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 11 e 12, que está escrito o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Por que nós somos as bereanas? É em comparação a essas mulheres, que estão ali não só recebendo da palavra, mas examinando as escrituras, vendo se tudo aquilo que Paulo estava ensinando para eles realmente estava nas escrituras. Então nós também estamos aqui com inúmeros assuntos. Agora nós estamos falando sobre identidade, mas nós vamos chegar a outros assuntos e sempre pautado na palavra, ok? É isso. Maravilhoso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, na identidade, a gente precisar abrir mão de coisas que nós trazemos de uma cultura familiar. Né? Às vezes nós estamos com dificuldade de encontrar a nossa verdadeira identidade porque nós estamos carregando o exemplo do pai. A minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim, então eu também faço. Na minha família todo mundo faz assim, então eu também faço. Mas na verdade isso não é a sua identidade. Você está baseado num histórico, numa cultura, um ensinamento, né, de família. E eu gosto sempre de lembrar de uma história de uma mulher que recém-casada, né, quando ela ia preparar um peixe, ela cortava a cabeça e o rabo. E o marido começou: por que você corta? E ela vai perguntar para a mãe, e a mãe fala: eu não sei, sua avó sempre cortou. E aí, em um dado momento, elas conseguem falar com a avó, e a avó fala: eu cortava porque a minha forma era muito pequena. Não cabia o peixe inteiro. E como o rabo e a cabeça, coisa que normalmente ninguém come, então eu cortava. Então, olha só, era uma cultura que elas carregavam, sem nem saber a raiz, não é? Estavam deixando de aproveitar a cabeça e o rabo do peixe, porque com certeza essas mulheres tinham formas maiores do que o que a avó tinha, mas era só uma repetição. Agindo por repetição. E muitas vezes nós não estamos nos encontrando ou encontrando a nossa identidade porque nós estamos agindo por repetição. Agora dá uma olhadinha aí na sua vida, na sua casa, principalmente quando casa e sai da casa dos pais. E aí você tem essa oportunidade de expor a sua identidade, né, a sua cultura. Mas você fica fazendo força para manter a cultura da casa dos seus pais. Não é? O que você tem para falar disso, Liana? Sabe que enquanto a pastora Lu estava comentando disso, né, da gente deixar muitas vezes comportamentos, a cultura realmente da família que a gente vem. Eu lembrei muito rapidamente da história de Abraão, né, quando a gente olha lá em Gênesis 12, tem essa palavra até, vou ler aqui pra gente, que diz assim, já no versículo 1, que Deus fala: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então, uma das coisas que eu tenho entendido na minha caminhada com Cristo é que é bem isso, nós vamos ser convidados a deixar. Até o Dia das Mães está chegando, acho que teve uma propaganda que a gente estava falando sobre, né, do Boticário. Esses dias a gente viu, e eu comentei com a pastora Lu, que a mãe, uma das artes de uma mãe é realmente aprender a encerrar ciclos, a dizer tchau, porque realmente o filho vai crescendo, então aquela fase acaba, e aí vem uma nova, e aí ela vai se despedir talvez ali das fraldas, da mamadeira, vem um outro estágio, um outro estado daquele filho, e na nossa vida é assim, é um eterno movimento. Todos os dias a gente é convidado a deixar, e eu tenho me feito essa pergunta:
Não é só deixar aqui, nós vemos a história de Abraão, claro que ele deixa uma terra física, mas aqui Deus com certeza ele está mostrando essa mentalidade. Quando nós nos unimos com Deus, ou até mesmo num casamento, o que a gente precisa deixar? Qual é o comportamento que talvez eu tenha que deixar? Porque um comportamento simples, por exemplo, quando nós casamos, antes eu agia como uma pessoa sozinha, solteira, agora eu me uni a uma pessoa. Então agora eu não penso mais só em mim. Tudo que eu faço vai acabar refletindo e afetando a outra pessoa. E muitas vezes esse deixar, o que eu também tenho entendido? Tem experiências que nós temos com Deus que elas acontecem de forma instantânea. Às vezes a gente recebe uma cura, um toque de Deus, uma transformação instantânea. Mas tem coisas que nós vai ser um processo na nossa vida. Então a gente vai perceber, vai trazer a consciência mesmo. Meu Deus, esse comportamento já não cabe mais nessa fase da minha vida. Esse comportamento de solteira, individualista, talvez mais egoísta, não cabe mais nessa vida de casada. E assim por diante. Então eu acho que todos nós temos essa pergunta, todos os dias. Qual talvez o padrão de pensamento que eu tenho que deixar? Qual a atitude, o hábito que eu tenho que deixar, né? Eu sair dessa terra mesmo. E a gente vê que é uma construção com o Senhor. É dia após dia. Às vezes é ouvindo o feedback de uma pessoa. Uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. Às vezes nós não conseguimos deixar de uma determinada condição, de uma situação, de um hábito. Então é pedir ajuda. Olha, não estou conseguindo. Quem que talvez seja uma pessoa de confiança que Deus vai te mostrar? E olha, eu tenho muita dificuldade nessa área. Você pode me ajudar? Porque realmente cada pessoa ela tem um dom, às vezes tem uma especialidade. Deus vai nos dotar com dons. Eu não tenho toda a capacidade, eu não sei tudo. Então, uma coisa também que eu ultimamente tenho aprendido às vezes é pedir mais ajuda mesmo. Abrir mais o coração. Olha, eu não estou sabendo lidar com isso. Preciso ouvir uma pessoa com experiência. Preciso ouvir o próprio Deus. Então, eu acho que é essa caminhada todo dia. A gente é convidado, na verdade, a deixar algo. A deixar talvez uma roupa do passado e tantas outras coisas, né? E o interessante de Abraão, né? Quando ele deixa a família, deixa a parentela, é muito fácil entender se deixar fisicamente. Mas ali ele está deixando culturalmente, ele está deixando religiosamente, né? Porque o pai dele fazia ídolos, né? Fazia ídolos ali, esculpia ídolos. E provavelmente ele ajudava o pai, né, Então, quando Deus convida ele a sair da família, é literalmente esse desligamento de tudo que ele aprendia, cultuava ou tinha como cultura até ali. É verdade. Porque agora ele passaria a servir ao Deus, então não daria mais para ele continuar ali esculpindo ídolos, né? E aí ele une a sua família, então ele está ali entrando num novo ciclo, né, como estão falando, num novo ciclo com a família dele. Então, o que a gente entende, né, no momento do casamento, já que chegamos no casamento. A partir do momento que você se casa, pai, mãe, irmão são familiares. A sua família é o seu marido. Aí você tem filhos, a sua família é o seu marido e os seus filhos. Então, você pode criar uma cultura para vocês. Não tem a ver com desonra. Não. Porque às vezes a pessoa pensa, mas se eu não fizer como minha mãe sempre fez, eu não vou estar honrando. Não é desonra. Simplesmente você agora tem um novo perfil de vida, um novo número de pessoas na casa. De repente era uma casa com muitos irmãos, agora é só você e seu marido. Então precisa mudar algumas culturas, né? E eu falo isso porque na minha casa nós somos 5 irmãs, né? Meu pai, minha mãe, 5 irmãs. Então minha mãe sempre fez muita comida. Minha mãe sempre fez panelão, né? Aquelas panelas enormes. Porque adolescência, principalmente fase de adolescência, né? Que a gente come demais. E aí a minha mãe, eu sempre vi minha mãe fazer comida em panela gigante. E aí quando eu casei, automaticamente o que eu fazia? Um panelão de comida. Porque era uma cultura, era algo que eu via a minha mãe fazer e para mim aquilo era comum. Só que a maioria pro lixo, porque aí era só eu e meu marido, então para que tanta comida? Então está aí um exemplo de algo que quando a gente sai da casa dos pais no casamento, ou até para morar sozinho, né? Aqui na América tem muito isso, os filhos saem para estudar em outro estado, às vezes até em outro país,
E aí a gente fica naquele sonho de que eles vão carregar nossa cultura, mas é um outro lugar, se for um outro país, então, aí é que a cultura não fica mesmo. Mas nós, como pais, né, eu que já estou na idade de ter um filho adulto, a gente não tem que forçar eles a estar na nossa cultura. Estar nos nossos princípios é uma coisa. Princípios principalmente cristãos é uma coisa. Agora, reproduzir o que nós fazemos, não, porque ele tem a identidade dele. E aí eles vão fazer do jeito deles, na casa deles. Eu sei que tem muitas mães que quando os filhos se casam, enfrentam essa dificuldade. Ela quer ir lá ver se a esposa está fazendo igual ela fazia. Ela está querendo ir lá ver se limpa a casa como ela limpa, se dobra a roupa como ela dobra. Mas acabou isso. Né? Porque essa pessoa que casou com seu filho, ou esse rapaz que casou com a sua filha, é outra cultura. Não é? Então, deixar pai e mãe é muito mais profundo do que pegar a bolsa e ir embora. Né? Tem a ver com agora você ter a oportunidade de ter a sua identidade e quebrar esses protocolos. E aqui no livro, lembra do meu livro? Então, a gente tem aqui uma passagem aqui no livro, né? Um dos dias do devocional, do Organize as Suas Emoções. E nós estamos falando exatamente isso. Jesus quebrando com o costume ali, no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher ali no poço de Sicar, ele quebra o protocolo, porque ele vai por um caminho que nenhum judeu fazia, porque o judeu não queria cruzar o caminho dele com o samaritano, então ele já quebra ali um protocolo. Segundo protocolo, ele fala com uma mulher sozinho, ele, um homem sozinho, falando com uma mulher sozinha, naquela época era um absurdo. Então ele fala com uma pessoa, ele é judeu, falando com uma mulher que não é judia, aliás, que é samaritana, isso já é um problema, e sozinho no poço. Então, assim, Jesus, nesse momento, mostra como, às vezes, até para alcançar alguém, você vai precisar quebrar um pouco os paradigmas, as religiosidades. Ah, mas a minha mãe e o meu pai não faziam, então eu também não vou fazer. Mas o meu pai e a minha mãe não falam, então eu também não vou falar. E às vezes nós deixamos de alcançar pessoas por causa das nossas reservas culturais. Não é? Ah, eu não entro ali, eu não vou em tal país, eu não falo com pessoas. Isso tudo está ligado numa falta de identidade. Sim. Porque se você sabe para o que Deus te chamou e o que você tem que fazer aqui, você vai fazer, mas você não, vou falar de novo, você não vai quebrar com os princípios. Perfeito. Nunca quebre princípios. Mas mudar uma coisa ou outra como um caminho, por exemplo, aqui no caso de Jesus, você pode fazer do seu jeito. E essa é a sua identidade, né? Nós estávamos comentando aqui sobre um assunto que rolou essa semana e lembramos como o inimigo sempre quer nos atacar na identidade. Isso vai começar em Jesus no deserto, e ele dizendo, se você é mesmo filho de Deus, então ele já quer atacar a identidade. Gente, não tenha dúvida, se o inimigo quiser atacar você, ele sempre vai começar pela sua identidade. Não é? Você vê ele dizendo, se Jesus é filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus, enfrentou ele na palavra, Bereanas, na palavra. Porque você pode falar em língua, você pode rodar, você pode fazer o que for. O inimigo bate em retirada com a palavra. E nós vemos isso na Bíblia. Jesus ali, na palavra, faz com que ele saia de cena. Mas o inimigo vai sempre nos tentar. Muito. No Éden, ele tentou Eva com o quê? Será que foi isso que Deus mesmo falou? Foi isso que Deus falou? Pronto, já colocou uma dúvida na cabeça dela. É mesmo, será que foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Mas ele falou também, mas ele não quer que você come, porque aí você vai ficar igual ele. Deus não falou isso pra ela, nem para Adão. E aí, de repente, ela caiu nessa história, e é assim com a gente. Sabe, se ele consegue lançar uma ponta de dúvida sobre quem você é, para o que você foi chamado, se você realmente é filho de Deus, não é? Se ele toca na sua identidade, ele já consegue plantar aí uma pulguinha atrás da sua orelha. Não é isso, Leandro? É isso. Sabe que a identidade, quando a gente para pensar um pouco sobre esse assunto, realmente a gente não entende, eu falo por mim, eu ainda não entendi completamente o poder que repousa na autoridade de ser eu mesma, nessa pessoa que Deus me criou para ser.
Porque existe um poder nisso. Quando a gente reconhece, a gente sabe, a gente respeita quem a gente é. E uma das formas da gente se conhecer é conhecendo o nosso Pai, o nosso Criador. Então, né, aquilo que Deus é, aquilo, ele realmente comunica, ele comunicou e ele colocou dentro de nós. Então, esse caminho do autoconhecimento e principalmente da construção da identidade, uma coisa que eu tenho entendido até aqui, é a parte mais demorada da nossa vida mesmo. Se a gente não tem, é igual realmente um edifício, uma casa. Se você já fez alguma coisa, já acompanhou uma construção, a parte mais demorada de uma casa é a parte da fundação, da base. Nós, muitas vezes, na nossa pressa, na nossa urgência, a gente já quer o quê? Ter uma casa pronta, com parede, janelas, telhado, decorada para receber, para viver tudo aquilo que aquela casa tem para oferecer. Mas se a gente não tiver a base certa, ela vai ser só uma casa e não um lar. Então, uma das coisas que eu tenho percebido é isso. Eu vejo Deus construindo essa parte em mim. Eu aprendendo a deixar muita coisa, a me despir realmente de uma roupa de passado, talvez saindo de uma terra de vitimização, de medo, de insegurança. Porque para onde Deus quer nos levar, aquele projeto que Ele tem, essas bagagens do passado não cabem ali. E a gente não consegue entrar. Então, realmente, uma das coisas que eu tenho percebido até então, a parte mais demorada na nossa construção da nossa vida é a identidade. E ela é dolorida também, muitas vezes, porque uma das coisas que eu pensei esses dias é assim, eu estava conversando com umas amigas, talvez você aí em casa também já está passando por alguma coisa nesse sentido. Às vezes, nós construímos a nossa vida em cima de uma mentira. Então, eu me fiz essa pergunta esses dias. Eu acho que eu nem sei agir de forma diferente. Porque foi a vida inteira, desde que eu me conheço por gente, acreditando nisso aqui. E daí foi construído algo ali. Só que chega uma tempestade, chega uma situação, chega uma tentação no deserto, vai ruir. Porque está construindo em cima de areia, de uma mentira. E é como a pastora Lu falou, a gente, muitas vezes, quando é atacado, as nossas emoções, como fala muito bem aqui no livro dela, se a gente não está muito bem enraizado na identidade, as nossas emoções, elas vão querer tomar o governo. Então, você vai querer agir pelas emoções, ter respostas pelas emoções, e não adianta. Não adianta a gente tentar comover Deus chorando, gritando, ou até mesmo o diabo, porque ele a autoridade da nossa identidade, ela não repousa nesse tipo de poder. Não é no nosso sentimentalismo. E hoje a gente está vivendo numa cultura que idolatra muito o sentimentalismo. Às vezes você busca Deus e não sente nada, não sente um arrepio, não chora, não rodopia, então você acha que você não teve um encontro com Deus, ou que você não recebeu a porção que Deus tem para você naquele dia. Então, assim, uma das coisas que a gente vai aprendendo também nessa parte da identidade é que as nossas emoções, elas vão se organizando, a gente até falou sobre isso, amadurecendo, e a gente vai aprendendo nesse deserto, que aí é a hora realmente de não mais basear a nossa vida nas mentiras, porque quando desfalece, desmorona tudo, aí o que você vai fazer? Meu Deus, o que eu estava baseando a minha vida? Eu estava seguindo um sentimento, eu estava seguindo uma mentira, eu estava tentando a aprovação das pessoas, mas o que me move o mundo espiritual e realmente dá resultado é a minha identidade em Cristo. E aí é nessa hora que a gente vai ter que fazer uma decisão, que eu falo assim, ou eu vou acreditar nas palavras do diabo, porque ele vai vir para todos nós. Você é mesmo filha de Deus? Nossa, Deus falou isso mesmo para você, ele fez essa promessa. Se você fosse filha de Deus, não estava acontecendo isso. Exato, essa é uma clássica. Não, capaz, um filho de Deus não passa o que você está passando. Isso é mentira. E aí vem, né, e a gente aprende agora, não posso mais viver pelas emoções ou pelas mentiras. Eu vou ter que começar a viver pela palavra, pelas verdades, me alimentar disso aqui. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença mesmo. E é por isso que a palavra fala sobre você construir a sua casa na rocha ou na areia. Construir a casa fala sobre as emoções, né? A casa, assim, onde você mora, onde você está alojado, aonde você se defende, aonde você se protege, é a casa. Então, quando você constrói isso tudo em cima de uma ilusão, em cima de uma mentira, em cima de algo que não é verdade,
A qualquer momento você corre o risco de duvidar. Não é? E a pior coisa que pode haver é a dúvida. Então aqui no livro, né, no meu livro, na página 99, que nós estamos realmente falando sobre isso, sobre quebrar padrões que nós carregamos como verdade absoluta, e a gente está comentando aqui que às vezes nós estamos repetindo padrões que não fazem mais sentido, só porque ninguém nunca questionou. Então ninguém nunca questionou, por que você prende o cabelo assim? Por que você veste esse tipo de roupa? Ou por que você fala isso? Né? Eu estava falando com uma amiga esses dias que ela comentou algo que ela sempre fazia e o marido, se ela estivesse comendo alguma doce, por exemplo, não podia pôr a colher de volta no doce que a dedava. Aí disse que ele falou isso, ela falou isso, o marido dela falou para ela, quem falou isso para você? Ela falou, minha mãe sempre falou isso. Ele falou, isso é mentira. E aí ela disse que ela travou, mas a minha mãe sempre falou, quer dizer, ela tem na ideia dela que se ela estiver comendo algo, sei lá, um doce, e puser a colher na boca e depois puser lá de novo, vai azedar. Porque ela trouxe isso da família, mas ela ouviu alguém questionar. Quem te falou isso? Então, às vezes, a gente está repetindo coisas, achando muito normal, às vezes coisas que nos incomodam, comportamentos, frases que nos incomodam, mas a gente continua porque ninguém nunca parou para dizer, mas isso é mentira. Então talvez você esteja correndo para casar, porque todas as suas primas casaram com 21 e você já tem 25 e não casou, porque você quer seguir um padrão. Né? Quem falou que é essa idade para casar? Aonde está escrito? Cadê a regra? De que existe uma idade específica. Não existe uma idade específica. Mas a gente quer entrar no padrão da família. Desesperada por ter filhos, porque todas na sua cidade têm 3 e você só tem 1. Não, mas a filha do fulano de tal, do seu Zé e da Dona Maria, já estão com 3 filhos e eu tô com um só. Não, mas a minha prima que mora não sei na onde, já tem 2... Então, assim, é sempre se comparando ou querendo seguir um padrão que ninguém disse que você tinha que seguir, né? Tentando entrar numa faculdade que você não quer, só porque todos os amigos se formaram. Todos os meus parentes são advogados, então eu tenho que ser advogada. Então, me mostra onde está escrito que você tem que ser. Então, esse é um problema de quebrar padrões e é um problema de falta de identidade. Muito. Eu não posso dizer, não, eu não quero ser advogada, eu quero ser engenheira. Não, mas todos na família, tudo bem, todos na família são advogados, eu vou ser a primeira engenheira. E a partir de agora, eu sou difícil, porque eu sou de quebrar protocolo. Quebrar protocolo é comigo mesmo, principalmente religiosidade. Mas assim, a partir de mim, vão começar os engenheiros da família. Não, fica ali naquele negócio de eu tenho que ser. Então já casou, já tem a sua família, já tem a sua casa. E aí você ainda quer cumprir o sonho do seu pai, o sonho da sua mãe, e você não está sendo você não está tendo identidade, porque quer cumprir protocolo. Ou lutando para comprar uma casa, porque é certo. Todo mundo faz, eu também. Eu cometi uma grande bobagem quando eu vim para cá. Testemunho agora, momento de testemunho. Eu vinha para os Estados Unidos já há 1 ano e meio, Deus já estava falando que eu vinha, eu já estava com tudo começando a se organizar para vir. E aí todo mundo falando, por que você mora de aluguel? Você não tinha que morar de aluguel? Meu Deus. Aí quando eu saí do meu trabalho, o que eu fiz? Construí uma casa. Porque todo mundo achava absurdo eu morar de aluguel, só que eu nunca achei um absurdo eu morar de aluguel. Eu tinha dinheiro para pagar o aluguel, entendeu? E não, porque você tem que construir, porque você tem um filho, porque você não tem, porque não sei o quê. Construí a casa, morei na casa 3 meses e vim embora para os Estados Unidos e já moro aqui há 11 anos. Então, assim, para cumprir um protocolo que não era meu, porque as pessoas estavam me cobrando e querendo me dizer o que é certo, então tudo bem, eu tenho a casa, mas ela tá lá, eu tô aqui pagando aluguel. Então, às vezes nós estamos muito ligados a cumprir padrões dos outros. A gente busca padrão. A gente estava conversando um dia. Verdade. Nós mulheres, nós gostamos de buscar padrão. Qual que é o cabelo da moda, qual que é a roupa da moda, qual que é o sapato da moda, qual que é o perfume que está mais usando, qual... Nós buscamos padrões. Exato. É a dificuldade de ser nós mesmas. Sim. Porque se eu for eu mesma, eu uso a roupa que eu gosto, independente da moda. Porque é a roupa que eu gosto, é a roupa que eu me sinto bem. Quem me conhece sabe. Que eu costumo usar as roupas que são a minha cara, que são as roupas que... Ah, não, mas está na moda... Não, eu tenho que fazer porque...
E você não tem, você faz se você quiser, claro. Também não tô aqui para ditar regra, não. Mas, às vezes, você não quer. Mas é bem isso, a gente tem que se questionar mesmo, né? O porquê? Por que eu estou agindo assim? Por que eu não estou agindo de determinada maneira? Porque a necessidade, todo ser humano, ele tem uma necessidade de pertencimento. Nós queremos ser aceitos, amados, vistos, escolhidos. É uma necessidade nossa, a gente quer isso. Só que aí existe essa questão, se a sua identidade, se a minha identidade é fragilizada, é frágil, ela não está em Cristo, não está enraizada nele, é isso que vai acontecer. Vem uma moda, vem alguém falar alguma coisa, te desestabiliza completamente. Porque, por exemplo, é bem isso que a pastora Lu comentou, muitas vezes nós queremos seguir esse padrão, tá todo mundo fazendo, e aí porque você às vezes não sente vontade, você não sente esse chamado mesmo de seguir aquele caminho que talvez a maioria está seguindo, a gente fica às vezes confuso. E se você não tem muito claro quem é, qual é o propósito que você tem, o que Deus tem para você, você vai acabar agindo só porque você vai ser a Maria, vai com as outras. E isso é um preço muito caro que a gente paga. Porque eu já fiz escolhas assim. Tenho certeza, né? A pastora Lu deu um exemplo da casa dela, porque é uma coisa que a gente escuta mesmo. Não, todo mundo tem que ter sua casa própria. Só que às vezes o chamado da vida dela é estar viajando, é estar em outros países. Então, para ela, esse é uma coisa boa, mas esse padrão, talvez esse comportamento, esse princípio não se aplica. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, realmente assim, levar para o Senhor. Senhor, esse é o teu plano? Porque veja bem, se a gente for escutar, todo mundo tem uma opinião diferente. E nós e as pessoas mudam de opinião o tempo todo. Porque é igual a moda. Hoje é bonito usar determinado acessório, determinada roupa, determinado tipo de corte de cabelo. Daqui a pouco a moda vai mudar. Então, se eu não sei, e se eu tô sempre buscando tendências ou agradar as outras pessoas, eu vou cair nessa armadilha. E o mais triste, que o maior prejudicado é a gente mesmo. Então, assim, por isso como a identidade, ela é uma coisa necessária, ela aponta mesmo o nosso destino, e aí também vem, não importa o que aconteça nas circunstâncias, se todas as minhas amigas estão casando, se está todo mundo tendo filho agora, se eu ficar nessa neura de comparação, a gente enlouquece mesmo. Porque na tecnologia, no mundo atual, como é que eu posso dizer, nas tendências atuais, naquilo que hoje é moda, realmente a gente vai virar escravo, né? Talvez de uma cultura, de um padrão, e que nunca foi o padrão que Deus estabeleceu para nós. Então é algo realmente para a gente se pensar, e principalmente um momento para a gente se questionar. Será que eu não estou seguindo um caminho que está todo mundo seguindo? Será que esse caminho é para mim? Será que essa porta que está aberta, tá fazendo, né? Eu devo entrar também? Você sabe que é cientificamente provado que o maior motivo da depressão hoje é a comparação. É a comparação. E aí a gente está com a internet aí, os Instagrams, TikToks e outros abertos, com as pessoas mostrando alguns momentos de felicidade, momentos de alegria, porque não adianta cair na ilusão que alguém vai postar no Instagram um dia de briga, o dia que tá de mal com o marido, o dia que deu uns tapas no filho. Não vai, gente. O Instagram não foi feito para isso. Eu acho um pouco de hipocrisia quando as pessoas começam, ninguém posta, sabe? É claro que eu não vou postar. Eu não vou postar o dia que eu não tô bem, o dia que eu tô descabelada. Por quê? Porque não é um momento bom. O que eu quero que você saiba a meu respeito? O dia que tá legal, um lugar que eu fui legal, uma comida que eu comi que foi diferente. O dia a dia eu não quero postar. Então não tem a ver com o que as pessoas postam, eu não tô aqui para falar de quem posta. Porque o Instagram em particular posta quem quer o que quiser. Eu estou falando das pessoas que estão do outro lado. Porque quando você abre o Instagram ou qualquer outra rede social e você vê as pessoas, você tem que ter em mente que aquela pessoa está postando um momento da vida dela. Ela está postando exatamente porque é algo extraordinário. Algo ordinário ela não vai postar. Então, todo mundo posta comida. Posta comida porque é uma comida que ela não come todo dia. É algo diferente, é um momento diferente. Então ela tá postando. Mas quem tá do outro lado já fica com inveja. Olha, você viu fulano? Foi em tal restaurante. Às vezes a pessoa juntou dinheiro o mês inteiro, gente, pra poder comer aquela comidinha que ela tava sonhando. Aí ela vai toda feliz, põe no Instagram. Aí do outro lado tem o invejoso. Olha lá,
Como é que... Ela não está daquele jeito. Aí você começa a olhar com o seu arroz, feijão e carne moída e achar que o cara come aquele peixe assado com camarão todo dia. Não! Exato. Então, o problema hoje da comparação no Instagram não é de quem posta, é de quem vê. Sim, sim. Porque quem vê não está preparado para ver e pensar. Ele só postou porque é algo inédito. Exato. Ele não come todo dia isso. Ele não vai todo dia nessa praia. Sabe que agora também em momento testemunho, eu já tive depressão há uns anos atrás, e eu tô falando do meu caso, então eu respeito quem tem ou quem teve depressão, mas o meu caso hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim que ele se originou da comparação, desse lugar. E foi uma comparação comigo mesma, que interessante, assim, eu comecei a olhar para minha vida há 1 ano, 2 anos atrás, daquele período que eu estava, e na minha cabeça, nossa, gente, eu tava tão bem há 1 ano, 2 anos atrás. Eu lembro que eu tava num relacionamento, depois eu vi que aquela pessoa também já tava num outro relacionamento, tinha seguido a vida, e eu aparentemente me senti para trás. Então eu comecei a me comparar. Falei, nossa, olha, a minha amiga também tinha terminado ali um relacionamento e seguiu e continuou. E aí eu comecei a olhar outras pessoas. Sabe quando você vai se alimentando disso e não se respeitando o seu momento? Porque às vezes o teu tempo de cura, ele é diferente do meu. Você vai precisar ficar um tempo a sós, você vai precisar se curar, a tua história de um jeito. Então, e eu posso falar realmente por experiência própria. A minha depressão naquele tempo se originou pela comparação. E uma coisa valiosa que eu aprendi naquela época e que eu divido com vocês é que não se compare nem com você mesmo. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes você, na fase que você está, você não tem os mesmos recursos de antes, você também não é a mesma pessoa de antes. Então, às vezes, não é justo a gente fazer certas comparações, né? Então, você, por exemplo, está num momento talvez mais frágil, mais vulnerável, às vezes você perdeu alguém da sua família, então você está querendo comparar algo que aquilo ali não vai voltar, é imutável. Então, assim, essa comparação com os outros e às vezes com a gente mesmo, ela é muito maléfica. É realmente pedir para Deus assim, Senhor, qual é o olhar? Ou, se há alguma coisa do passado que ainda está me ferindo, me ajuda a deixar e ressignificar isso, deixar isso aonde deve ficar. Porque se você realmente toda hora fica olhando para trás e se alimentando dessas dores, não consegue deixar aquilo, não resolve aquilo, aquilo vai se arrastando. Então, eu concordo, a comparação com certeza é algo que traz essa tristeza, essa comparação, porque principalmente ela te rouba do hoje. Então, você não consegue ser grato pelo que você tem nas mãos hoje, você não consegue ver a beleza na sua estação atual, então, e te rouba muito, te traz muito peso, muita tristeza. Então, é outra coisa que a gente tem que sempre se perguntar, será que eu não estou olhando muito para trás? Será que eu não estou me comparando muito? Exatamente. Esses dias nós ouvimos numa ministração, né, numa mentoria, a comunicação 10-60-30. Guardei. A sua comunicação precisa ser 10% de passado, 60% de presente e 30% do futuro. Caso a sua comunicação não esteja sendo essa, você está com depressão, ou seja, olhando para trás, ou ansiedade olhando para frente. Então, às vezes, você está parado olhando quanto você tinha, como que você era, como que era a sua casa, como o carro era bom e agora não é mais, como a casa era grande e agora não é mais, como você tinha tantos amigos e agora você não tem mais. Você está vivendo no passado. E você pode também estar paralisado, eu preciso fazer mais amigos, eu preciso frequentar mais lugares. E agora está muito na moda essa história de mesa, né? Eu preciso sentar em novas mesas, eu preciso mudar de... Você já está ansiosa pelo futuro. E você não está vivendo agora. Um café, uma água com os amigos, um bate-papo, um culto que seja, que foi maravilhoso. Vamos comentar do culto, como que foi a palavra. Não. Você já está pensando no, sabe, quanto meu trabalho anterior era melhor do que esse, será que lá no futuro eu vou ter outro? Não dá. Não é uma coisa fácil, senão nós estaríamos falando, mas a gente precisa se esforçar. Então eu tenho aqui 3 perguntas para você meditar aí, é a seguinte: quais são os costumes que você tem seguido sem refletir se realmente fazem sentido para a sua vida e para o seu propósito? Hoje, vamos tirar os olhos do ontem, vamos tirar os olhos lá da frente, vamos olhar para hoje. Hoje, você vive uma vida talvez numa cidade, num país, num clima, ou casada ou não casada, ou descasada, com filhos, sem...
qual é a sua realidade hoje, que você não está vivendo o que precisa para hoje. Você ainda está presa lá no valor do passado, ou você já está aqui preocupada com como é que vai ser lá na frente. Segundo, você consegue identificar algumas áreas da sua vida onde precisa reorganizar suas emoções para reencontrar o seu propósito? Porque talvez esse passado, né, que a gente para comparar, foi um momento em que você descobriu o seu propósito. Naquele momento você se jogou e você começou a viver por isso. Você começou, não, eu sei o que eu vim fazer aqui, E aí as circunstâncias foram mudando, as necessidades foram te apertando e você perdeu o propósito. Agora você já está vivendo e se desenvolvendo para algo que nem faz parte do seu propósito. Então é tempo de você parar e lembrar, não, meu propósito é esse, eu tô indo para cá. E realinhar, né? Recalcular a rota, tipo GPS. Terceiro, peça ao Espírito Santo que revele para você hoje qual é a sua verdadeira sede, ou seja, a sua vontade, o que você está buscando, o que você realmente quer. O que você quer na sua personalidade, do jeito que você é. Você está buscando por você ou por outras pessoas, ou pensando no que as pessoas vão pensar. Porque às vezes você está correndo atrás de um objetivo por causa das pessoas, o que elas vão pensar. E o que você tem buscado, mas ainda não saciou a sua alma. Então às vezes a identidade da gente está travada no momento onde não sei mais o que eu estou buscando. Eu sei que eu nasci para ser missionária, mas assim, agora eu preciso pagar minhas contas, agora eu não consigo nem ir para a igreja, agora eu não consigo ler um livro, eu não consigo abrir a Bíblia, eu não consigo ver. Então, peraí, né? Recalcula. Aí, no meio dessa confusão toda aí de vida que você está levando, entenda, o inimigo já está tentando roubar a sua identidade aí. Porque se você já sabe porque você foi chamada, se você sabe o que você tem que fazer, então você precisa reorganizar suas emoções, né? Para você focar nisso. Não, mas agora eu tô assim, todos os meus amigos de convivência têm um carro elétrico e eu não tenho ainda. Então, embora eu saiba o meu propósito, agora eu estou correndo atrás de ter um carro elétrico. Então, assim, você não está vivendo você não está vivendo o seu propósito. Você está tentando entrar nesse padrão, não é, do círculo que você vive. Então você está tentando entrar nesse padrão e é por isso que o inimigo está tendo acesso tão fácil à sua vida. Ele está tendo acesso fácil às suas emoções, porque ele conseguiu te confundir. E esse exemplo que a pastora Lu deu aqui, ele é muito bom. Sabe que esses dias eu vi um podcast e eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque ela acabou de fazer a pergunta aqui. Quando nós não estamos saciados, a gente está buscando essa aceitação, a gente está tentando buscar a nossa identidade, o nosso valor, então, na aprovação de algumas pessoas, em mostrar que nós temos, talvez, conseguimos o sucesso, conseguimos dinheiro, uma posição, então nós vamos atrás dessas coisas, muitas vezes. Só que vai chegar uma hora ou outra, que você vai perceber que isso não te preenche mais, ou que você já está competindo com alguém, mas é uma coisa irracional, porque você não foi criado para competir com ninguém. Mas talvez você também venha de uma família, de um padrão, aprendeu, entendeu que a vida era sobre isso e não é sobre isso. E pensando um pouco sobre essa questão, esses dias eu vi um podcast que a pessoa falava assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vá no nutricionista e você está ali querendo emagrecer. O que esse nutricionista ele vai focar com você? No que você vai comer, no que você deve se alimentar, então, daqui para frente. Ele vai te dar ideias, vai te passar um cardápio, sugestões, vai tirar suas dúvidas, mas ele não vai falar para você, assim, toda a lista do que você não deve comer. Talvez ele coloque ali uma observação, evitar. E isso mudou a minha perspectiva no seguinte, muitas vezes é o que a gente faz na nossa vida. A gente não se alimenta da palavra de Deus, porque é exatamente isso. Se eu estou farta, se eu estou saciada, se você procurar a definição dessa palavra, que seja no dicionário, é realmente você tá assim tão cheio que não cabe outra coisa. Então, quando o inimigo vier para você e vier no seu ouvido, obrigada, eu tô cheia. Eu já me alimentei da palavra de Deus. Eu tô bem. Né? Eu já tinha um banquete. Deus, meu pai, ele preparou um banquete farto
Então eu estava na presença dele e eu me alimentei de quem eu sou, das promessas, da verdade. Então quando ele vai vir, porque Satanás, gente, não se engane, ele vem com um banquete bonito, cheiroso, tudo maravilhoso, parece assim incrível. Só que como você já se saciou na pessoa certa, na mesa certa, no banquete certo para você, não cabe mais. Então, uma das coisas que eu tenho sentido ultimamente, não faz muito tempo, é isso. Filha, se alimenta de verdade, entra na presença, tenha certeza, se alimente disso. Por quê? Gente, os ataques do inimigo não é assim se vão acontecer, é quando vão acontecer, porque todos nós vamos passar por esses ataques. Só que quando a gente passar, se a gente se alimentou corretamente, se fartou na mesa do pai, não tem mais espaço. Então ele vai vir oferecer ali um fruto proibido, uma situação, e você vai dizer isso. Olha, obrigada, eu tô cheia, eu não quero mais. Então eu acho que um dos segredos é isso. E a gente, assim, ser intencional. Eu não estou falando que é fácil, porque quando a gente está com uma crise emocional, de identidade, e a gente também às vezes confunde crise emocional com crise espiritual, e às vezes não é. É você que precisa estar organizando ali, falando, entregando aquela emoção para Deus, para Ele te dar esse discernimento, a sabedoria. O que é uma crise espiritual mesmo, ou o que eu estou tendo uma crise emocional e confundindo tudo isso. Então eu acho que esse é o momento de realmente buscar o Senhor, a mesa do Senhor, se alimentar da presença, do banquete dele e pedir esse discernimento. Né? Para que quando o inimigo chegar com a tentação, com ali outros pratos, você está muito abastecida, você está farta, saciada da presença, então você não precisa daquilo. Você falou em pratos, agora eu lembrei, né, de um estudo, né? Eu estou sempre lendo estudos. Sim. E eu vi um estudo em algum momento que falava que naquela época, né, de Xerxes e Esther, os reis preparavam um banquete e chamavam todos os outros reis que possivelmente se fariam inimigos. Em algum momento poderia se tornar um inimigo. Então ele fazia aquela mesa e ele observava aquelas pessoas. Nesse momento que eles estão ali se fartando, ele ficava observando para ver os pontos fracos, sabe? Aí ele sabe se comportar, aí ele não sabe comer, aí ele é glutão. Ah, não, ele se distraiu com as mulheres. Quando ele observava o comportamento, pelo comportamento, ele observava os inimigos na mesa. Então ele punha uma mesa farta, para que ele pudesse observar esses reis. E aí eu lembro sempre de Xerxes mesmo, né? Fazendo aquela festa de uma semana, né? Levando todo mundo para o castelo. Quer dizer, ele estava observando. Desde quem pode se voltar contra mim, como com a filha de quem ele poderia, né, casar ou trazer para fazer negócio. Então a mesa diante dos inimigos quer dizer isso. Na mesa diante do inimigo é que você mostra quem você é. É que o inimigo vai observar como você se comporta. Então eu sempre vejo, essa alusão sou eu que estou fazendo, tá, gente? Então, eu como teóloga, sim, que fiz um dia pensando, quando a Bíblia, né, o Salmo fala, coloca uma mesa diante dos meus inimigos, é assim, ó, é um lugar onde não só você vai observar o comportamento do inimigo, como ele vai observar o seu. Né, assim, historicamente falando, é isso que quer dizer a mesa. Então, muitas vezes é isso, o inimigo põe mesa mesmo. Ele vem, ele coloca coisa maravilhosa, você fala, claro que é de Deus. É 100% maravilhoso, então é de Deus. Exato. E é aí que você acaba se comportando mal. Né? Ou diante de uma mesa, você vai escolher isso sim, isso não. Como você falou, escolhe o que você come. Não, isso sim, isso não. Aí o inimigo está de olhar, ela sabe o que ela pode e o que ela não pode. Então observe um pouco mais lá no Salmo 23, né? Quando fala ele vai pôr uma mesa diante dos meus inimigos, porque é como você se comportar nessa mesa que o inimigo vai te identificar. E Deus também vai nos identificar, né? Então o principal aqui nesses nossos podcasts é falar de uma coisa corriqueira, de situações que todos nós passamos, e nós não estamos falando de um lugar de extrema sabedoria, daquelas que sabem tudo. Nós estamos falando de um lugar de onde nós também estamos aprendendo. Né? As coisas que nós comentamos aqui, normalmente a gente fala na primeira pessoa, né? Eu dei um testemunho da compra da casa, a Liana deu o testemunho da depressão. Então é um papo de gente para gente.
sabe? Porque a gente Real. sempre tem a impressão que as pessoas que fazem pregações, É verdade. estudos, podcasts, são detentoras de toda a sabedoria e de tudo que tem aqui. Então elas resolveram sentar para dar uma palhinha pra gente. Não é isso. Nós estamos passando por um momento de crescimento. Algumas já passaram, a Liana já saiu da depressão. Eu muitas vezes tive que organizar e reorganizar as minhas emoções. Então é desse aprendizado do dia a dia que a gente vem compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então pergunta alguma coisa aí se vocês quiserem, entra aí no chat, faz pergunta, faz algum comentário, fala algum assunto. Ó, eu tô passando por isso, dá para vocês falarem sobre isso? E aí a gente vai procurar em Deus, tudo aqui tá baseado em Deus, tudo aqui é com muita oração, muito jejum, né? Muita responsabilidade. Então que você possa compartilhar com a gente e o que a gente puder, né, Liana? Sim. A gente vai trazer aqui no podcast, tá bom? É isso. Então nós encerramos aqui, um beijo e até a próxima.